Nós seguimos falando sobre a guerra na Ucrânia. Vamos conversar agora com o professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, a Universidade de São Paulo, Kai Eno Lehmann. Professor, bom dia. Muito obrigado pela visita aqui ao estúdio da CNN. Muito obrigado, bom dia. Professor, hoje completamos um mês do início da guerra. A que distância nós estamos, ao menos, de um cessar-fogo para que a diplomacia retome o espaço devido na tentativa de solução entre as discordâncias entre russos e ucranianos? Infelizmente, eu acho que a gente está a alguns passos ainda de pelo menos um cessar-fogo, porque, a meu ver, no momento, Vladimir Putin não tem nenhum incentivo de encerrar os ataques. Ele não conseguiu até agora nenhum dos seus principais objetivos, então se ele simplesmente encerrasse o conflito agora, ele basicamente teria que explicar por que nenhum dos seus principais objetivos foi atendido. Vale a pena também lembrar que, apesar das perdas consideráveis que a Rússia vem sofrendo, o exército da Rússia é muito maior que o exército da Ucrânia, então ele teoricamente, potencialmente tem muito mais soldados, muito mais material a lançar para a Ucrânia. Isso demora um pouco, exige algumas coisas, algumas questões logísticas, mas ele tem mais. Então eu acho que no momento, infelizmente, a gente está a alguns passos de um cessar-fogo. Professor, nós estávamos agora há pouco acompanhando Sergei Lavrov junto com um representante da Cruz Vermelha, e os dois em Moscou estavam se reunindo e a Cruz Vermelha sendo muito enfática, não é, nas questões dos civis que estão morrendo nesse conflito. E ao observar a imagem, nós ficamos aqui imaginando, né, que tipo de pedidos a Cruz Vermelha, pedidos óbvios, evidentemente, para que preservem os civis, mas que tipo de fala ocorreria com Sergei Lavrov, visto que, desde o começo, o ministro das Relações Exteriores da Rússia diz que não vamos matar civis e não estamos matando civis. Então, é um representante da Cruz Vermelha dizendo que isso está acontecendo e um chanceler dizendo não, nós não, porque eles continuam, né, reiterando publicamente esse discurso de que não estão atingindo civis. Até que ponto a gente está falando de um jogo de discurso ou de líderes que acreditam numa mentira? Sim, é uma mentira, né? E Lavrov sabe que é uma mentira. Ele sabe que civis estão morrendo na Ucrânia, mas esse discurso é para... Eu detesto essa terminologia, mas é para consumo interno, né? A Rússia internamente, domesticamente, tem um discurso muito claro, que isso é uma operação militar limitada para denazificar a Ucrânia e proteger os russos que vivem lá. E Lavrov está julgando esse jogo. Ele sabe que é mentira, o presidente da Cruz Vermelha sabe que é mentira, mas infelizmente isso é o jogo diplomático e, né, o presidente da Cruz Vermelha está muito acostumado a esse tipo de situação. A Cruz Vermelha age evidentemente em regiões de crise e sabe basicamente calar a boca quando um presidente, um ministro fala essas mentiras, mas todo mundo sabe que são mentiras. Professor, um mês depois, já é possível saber exatamente quais são as intenções de Vladimir Putin com a invasão à Ucrânia? Quais aquelas que, apresentadas há um mês, desnazificação, desmilitarização do país, fazem sentido e quais servem de pretexto para alguma outra intenção que a gente não sabe exatamente qual é? Qual é a real intenção da invasão da Rússia à Ucrânia? Olha, eu até tenho minhas dúvidas que, nesse momento, Vladimir Putin sabe exatamente quais são as intenções. Eu acho que ficou muito mais difícil imaginar que, pelo menos ao curto prazo, a Rússia vai assumir, de fato, o governo em Kiev. Então, a instalação de um governo pró-russo me parece muito distante. Então, isso era, eu acho, o
um dos principais, se não o principal objetivo do Putin, me parece muito distante. Então ele tem que achar numa outra justificativa. Me parece que ele vai bater essa tecla de denazificação e principalmente proteção dos russos na Ucrânia, ou seja, um possível objetivo sobre o qual ele poderia negociar algum tipo de reconhecimento por parte da Ucrânia da independência das regiões no leste do país, reconhecer de fato de jure a incorporação da Crimeia na Rússia. Então acho que isso são objetivos que ele vai destacar, porque me parece essa ideia de instalar um governo pró-russo em Kiev está muito distante. Professor, quando o mundo se posiciona, estou aqui generalizando, porque evidentemente há países que apoiam a Rússia, apoiam o que está acontecendo, além da própria Rússia. Quando parte do mundo se posiciona e intervém, não com fogo, mas com sanções, com punições, de um lado a gente imagina, bom, com tantas punições, Vladimir Putin vai recuar, porque vai ter problemas, e já está tendo, problemas severos de fome, empresas que estão fechando as suas fábricas, montadoras de veículo, por exemplo, que tem milhares de funcionários, estão fechando as fábricas na Rússia, e essa gente toda vai ser demitida. Então, se por um lado a gente imagina que as punições podem ser capazes de frear Vladimir Putin, do outro lado é a insegurança de será que as punições não vão deixá-lo com uma ira ainda maior, com um sentimento de agora é que eu vou continuar fazendo o que estou fazendo, já que o mundo está querendo determinar como eu devo me portar? Sim, eu acho que sanções são politicamente muito mais fáceis, né? Sanções econômicas são muito mais fáceis. Não custam sangue, não custam vidas diretas no Ocidente e dá a sensação que algo está sendo feito. E eu não estou argumentando aqui contra as sanções, mas permitem um discurso na Rússia do Vladimir Putin, o Ocidente está contra todos nós, e dois, o recorte histórico não é muito favorável. As sanções contra o Iraque nos anos 90 custaram muito caro à população, mas fortaleceram Saddam Hussein. E é possível, não é uma certeza, mas é possível que algo disso vá acontecer com Vladimir Putin. Então, as opções aqui não são muito boas mesmo para o Ocidente, levando em consideração que a OTAN, os Estados Unidos, têm dito mais uma vez que eles não vão se envolver militarmente. Então, as opções para punir, para isolar a Rússia, estão ficando mais restritas, vamos dizer. Pergunta para a gente encerrar antes de o senhor ser liberado aqui pela nossa equipe. O que o mundo pode fazer a partir de agora para um cessar-fogo? Quem é o melhor interlocutor? Como é que nós vamos sair dessa, professor? De novo, infelizmente, eu acho que a chance desse conflito se estender de alguma forma ou outra por muito tempo são muito grandes, número um. Número dois, em termos de quem é interlocutor, tem muito poucas. Eu acho que em termos de países, a China tem se posicionado dessa forma, não se posiciona muito forte a favor ou contra um lado ou outro, mas tem esse pedido da Rússia para fornecer armas. Se fizer, aí as chances da China ser um interlocutor também são muito pequenas. Então, no momento, a China me pareceria a melhor opção, ou a menos pior opção, mas mesmo assim eu temo que esse conflito, como falei, de uma forma ou outra, como guerra, como insurreição, etc., vai se estender por mais algum tempo.
Conversamos aqui com o professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Kai Eno Lehmann, ou Lehmann. Falamos corretamente, com elegância, o seu nome, professor? É Kai Eno Lehmann. Kai Eno Lehmann, ainda bem, né? Porque foste tão gentil e elegante respondendo tudo, não podemos nos despedir dessa maneira. Obrigada, viu, pela gentileza da entrevista. Eu agradeço, muito obrigado. Bom dia, professor. Bom dia.